Olá, boa tarde. NT Sul deste 5 de setembro, Dia do Irmão, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. E na edição de hoje, a Lena Caetano participa ao vivo com um casal de manos que tem histórias engraçadas para contar para a gente. Eles têm quase 14 anos de diferença. Hoje eles se dão bem, mas a infância foi difícil, especialmente para o irmão mais velho. E ainda, a Prefeitura de Cachoeira constrói floreiras na Praça José Bonifácio e na Rua Davi Barcelos. Enquanto o processo licitatório para a compra das flores não é aberto, comerciantes adotam espaços e dão um colorido bonito para a cidade. Eu, em parceria com meu vizinho aqui, nós adotamos o canteiro e vamos dar toda a manutenção necessária com a colaboração da população, né, que não estraguem, que não arranquem as plantas e que nos ajude a cuidar também, né? Hoje está acontecendo a terceira edição do projeto Profissionais do Amanhã, em Cachoeira do Sul. Mais de 100 estudantes do ensino médio vão acompanhar a rotina de trabalho das profissões desejadas. É o momento de descobrir na prática se a escolha está certa. O setor leiteiro gaúcho sofre com os custos de produção e o baixo preço pago pela indústria. O governo federal anunciou medidas para estimular a cadeia produtiva, mas os pecuaristas dizem que os recursos são insuficientes. 5 pessoas morreram em função da enchente no Rio Grande do Sul. O volume de chuva em 72 horas ultrapassou os 200 milímetros em parte das cidades gaúchas. E como sempre, o NT Sul tem aquele espaço reservado para sua mensagem. Então, aproveita esse Dia do Irmão para fazer a tua homenagem. Tem aí uma foto com um mano de um momento especial, um registro daquela brincadeira preferida ou um vídeo de algum momento bacana. Então manda pra gente, envia para o nosso WhatsApp 51997697129. Acompanhe e participe do NT Sul, a edição de hoje já está no ar. Cinco pessoas morreram em função da enchente no Rio Grande do Sul. O volume de chuva em 72 horas ultrapassou os 200 milímetros em parte das cidades gaúchas. Alto Jacuí, Planalto Médio e Serra foram as regiões mais atingidas. Em Cachoeira do Sul, o acumulado das últimas horas chegou a 149 milímetros. As imagens de parte dessa ponte sendo levada pela água é o cenário da forte enxurrada que atingiu o norte do estado nas últimas horas. Esse episódio específico aconteceu no pequeno município de Nova Roma do Sul. O nível do Rio das Antas subiu tanto que a estrutura de ferro não aguentou. Em nota, o prefeito classificou a situação como a maior adversidade já testemunhada pela comunidade. A chuva forte que atingiu o Rio Grande do Sul na segunda-feira provocou 5 mortes nas cidades de Mato Castelhano, Passo Fundo, Ibiraiaras e Estrela. Dados de estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que os acumulados de chuva em 72 horas até o começo da noite desta segunda-feira foram altos. Passo Fundo lidera essa lista, lá a marca chegou a 291 milímetros. Até agora, 41 municípios registraram ocorrências. Todas as famílias em situação de risco estão sendo removidas de suas casas. Outra situação dramática ocorre no Vale do Taquari, no município de Mussum. A água do rio Taquari atingiu de maneira impressionante as ruas centrais da cidade. Na imagem é possível ver que o volume de água chegou ao 2º piso das edificações. Em entrevista, o prefeito Amarildo Baldasso descreveu a situação como um caos e que dezenas de famílias estão presas em suas residências. Em Cachoeira do Sul, foram registrados 149 milímetros, segundo a Defesa Civil. O rio Jacuí já atingiu 18 metros e deve continuar subindo. A principal ação ocorreu na madrugada desta segunda e terça-feira, com a remoção de uma árvore caída no quilômetro 270 da BR-290. A Defesa Civil mantém suas equipes em estado de alerta e solicita que a população entre em contato em caso de situações de risco ou emergência, pelo telefone ou WhatsApp 995 35 9310 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros.
E esta última imagem que a gente viu aí, uma imagem impressionante, né, divulgada hoje pela manhã pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros aqui no Rio Grande do Sul. Foram dezenas de famílias que amanheceram literalmente sobre o telhado das casas, justamente para poder se abrigar da enchente, né, do alto volume, da subida rápida do nível de rios em alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. E aí o pessoal da Defesa Civil, dos bombeiros, fazendo o resgate, utilizando-se de embarcações, de pequenos barcos e também com apoio de helicópteros em alguns municípios. Realmente uma situação desesperadora. Que bom que a chuva está dando uma trégua hoje aqui no estado e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a previsão do tempo. O Centro de Cachoeira do Sul já conta com uma iniciativa que está sendo acolhida e adotada por algumas empresas. A Praça José Bonifácio e a Rua Davi Barcelos ganharam floreiras, uma ideia que deve ser estendida a outros pontos da cidade. A Praça José Bonifácio, no centro de Cachoeira do Sul, está em fase de remodelação. A Secretaria de Obras realiza mudanças e melhorias que deverão estar finalizadas até o mês de outubro. Uma das novidades na repaginada do local é a construção de floreiras no entorno. Localizadas em esquinas, além de adorno, servirão também como mureta de proteção. Na parte de trás da praça, na Rua Moron, tem floreira no canto da praça e também do outro lado da rua. A Secretaria do Meio Ambiente já providencia a aquisição das flores que serão plantadas e terão por missão adornar e colorir o centro da cidade. Em princípio, é a prefeitura que vai cuidar, né? Ela que construiu, a manutenção também tem que ser dela. Mas é claro que tem muitas pessoas, algumas empresas já estão nos contactando, né, para que a gente possa fazer a adoção, né, de uma ou duas ou até mais. No momento a gente nem plantou as flores ainda, mas ali, principalmente na Praça José Bonifácio, mas a população adorou a ideia, né? E todo mundo, o pessoal me liga seguido lá, ou para a secretaria ou para mim pessoalmente, pedindo, né, na esquina das suas casas que sejam colocadas, né? Só que, claro, primeiro a gente vamos terminar, porque a gente não consegue abraçar tudo, né? Eu já gostaria que ter aquelas que a gente construiu lá na praça, que já tivesse, né, as florzinhas, mas ainda não está no processo licitatório. Acredito que agora, no início do mês, sai a licitação daquelas floreiras ali. Quando a população se sente dona daquilo ali, né, que ela que quis, ela gostou, eu acho que ela começa a olhar com outros olhos, né? E eu acho que daí todo mundo... Cachoeira é uma cidade boa, as pessoas querem ajudar. E eu acho que os canteiros nas praças centrais é um bom pedido. Somente aqui na Praça José Bonifácio e no entorno da praça foram construídas 8 floreiras. E a intenção é seguir com o projeto. Atualmente, a ideia se estende também à Rua Davi Barcelos, recentemente pavimentada. Isso porque alguns empresários da região já adotaram esses canteiros. E isso fica bem visível no início do asfaltamento, onde floreiras ostentam o colorido de algumas flores. A partir de mediação da Secretaria do Planejamento, empresas da região adotaram os espaços e se responsabilizam por adquirir, plantar e cuidar das plantas. Do lado esquerdo, uma pizzaria e uma lancheria apadrinharam o canteiro da esquina. A empresa resolveu adotar um canteiro para nós ter a cidade mais bonita, né? Para as pessoas que vêm na praça ver algo mais bonito quando na Rua Davi Barcelos, que foi feita nova, né? Para nós é uma alegria, né, estar compartilhando junto com a empresa do chefe e junto com a prefeitura com esse canteiro aqui. Está dando uma cidade melhor para Cachoeira, né? Dando uma cidade mais bonita. Do outro lado da rua, o apadrinhamento das floreiras é por conta de uma oficina de assistência a celulares e uma revenda de carros. E aqui, a ação de vândalos já ocorreu nos primeiros dias do plantio das flores. Do furto de algumas mudas, ainda existem marcas na terra e os espaços. Mesmo assim, os dois empresários se mantêm firmes no propósito de colaborar para o embelezamento da cidade. Pela iniciativa da Prefeitura de construir os canteiros, eles nos propuseram fazer uma parceria e a gente acabou adotando o canteiro, né? Eu, em parceria com meu vizinho aqui, nós adotamos o canteiro e vamos dar toda a manutenção necessária com a colaboração da população, né? Que não estraguem, que não arranquem as plantas e que nos ajude a cuidar também, né? Muito bem. Só que tem o seguinte, o parceiro do Marcos nessa empreitada de adoção é o Cleiton. E eu perguntei para o Cleiton agora há pouco, o Hermes pode mostrar aqui, ó, as
variedades de flores que tem aqui. E ele me disse que conhece todas, são coloridas. Entende muito de flores. Falei também que tem formigas trabalhando aqui, ó. E aí, Cleiton, faz parte da manutenção também, né? O cinegrafista até passou aqui, chamou a atenção que as formigas estavam cortando, levando as flores, e a gente já ligou o pessoal da agropecuária para ver o granulado, então, agradecer aí o amigo. Mas a gente, até para a própria empresa, a gente não tinha essa ideia de um canteiro na frente, ficou até mais bonita a fachada da empresa, né? Contribuiu para ficar mais bonito. Claro que a gente tem, às vezes, algum vândalo que pode subtrair a flor, mas isso faz parte, né? Mas a gente está parabenizando o pessoal da prefeitura aí pela iniciativa. E mais acima, outros canteiros. Esse adotado pelo Posto Sim. Mais acima, na esquina da Davi Barcelos com a Duque de Caxias, outra visão florida, cuidada pela Provida e Agafarma e pela floricultura do Alemão. A Davi Barcelos já está contemplada, mas a intenção do secretário Trojan é finalizar as reformas e floreiras da Praça José Bonifácio e construir outras. Segundo ele, a comunidade está aprovando a iniciativa e a ideia de adoção dos canteiros por empresas e particulares também está fluindo e de forma espontânea. Pode já ligar lá para a Secretaria de Obras, né, 3724-6117, dar o seu nome que a gente vai atrás. Eu tenho maior intenção, é isso aí, né? Que eu sempre falo, né, Helena, que a Prefeitura Municipal tem os braços curtos, nós não conseguimos fazer tudo. E quando uma ideia é boa e a população ajudando, fica bom para todo mundo. Iniciativa para deixar Cachoeira mais bonita. Bom, e se por um lado existem ações para embelezamento da cidade, por outro, instalações mal feitas terminam com a beleza das ruas. Eu estou falando do emaranhado de fios nos postes. É só voltar os olhos para o alto ao caminhar pelas ruas para ver o horror que é. E fazer uma foto do horizonte, por exemplo, impossível. Francisco Bastos fala sobre isso agora no quadro Opinião. Se percorrermos qualquer cidade brasileira, nós vamos verificar um elemento que é visualmente da pior qualidade. Falo da fiação nos postes de energia elétrica. Esse emaranhado de fios e de cabos que vai superando o tempo e vai sendo feito sem nenhum tipo de fiscalização, acaba levando ao prejuízo visual dessas comunidades para os transeuntes e também prejudica a visualização dos prédios, inclusive prédios históricos restaurados. Não é um fato isolado aqui em Cachoeira e nem somente neste ponto. Certamente em vários outros municípios isso também acontece. Poderá se pensar, mas não tem uma legislação que possa coibir esse tipo de procedimento? Tem várias legislações. Nosso país ele é rico em criar leis, enfim, mas o grande problema é o cumprimento dessas leis. Em todos os níveis nós encontramos uma legislação e é uma legislação que tem, ao fim e ao cabo, depois de ser fiscalizadas as empresas, as multas. Nada disso acontece. E a alegação das empresas concessionárias, no caso as de energia elétrica, é de que não consegue identificar aquelas empresas que colocam aqueles cabos e aqueles fios ali nos postes. O que é uma boa desculpa, né? Porque não é possível que se tenha todos esses procedimentos à luz do dia e que não seja feito nada. Recentemente, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, ele sancionou uma lei colocando um prazo de 15 anos para que toda essa fiação ela seja feita de forma subterrânea. Tecnicamente, nós sabemos que esta é a saída, mas economicamente ou em termos de despesas, são obras vultosas, né? E que não há recursos para isso. Mas tem um detalhe nessa lei que me chamou a atenção, de que é a partir de agora já, né, os projetos que forem sendo aprovados já vão ter que estar de acordo com essa nova norma, ou seja, que coloque os fios, né, de edifícios, enfim, de forma subterrânea.
Nós temos um bom exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é em Gramado, né, que nós percorremos aí como transeuntes as diferentes ruas ali e não encontramos postes nem nada, porque está tudo subterrâneo. E também teve uma experiência bem próxima aqui de nós, que não foi total essa mudança, mas ela conseguiu fazer com que um dos cartões postais muito bonitos, que é a Catedral São João Batista, ali de Santa Cruz, tivesse toda a fiação da sua frente colocada de forma subterrânea, o que abriu um espaço e hoje é possível, né, visualizar todo aquele prédio ali em todas as suas dimensões, as torres, enfim. Então, esse é um lado, né, a questão visual, que é importante nós vivermos em ambientes bonitos. Mas tem uma outra questão que ela é muito preocupante. Nós temos observado muitos roubos de fios, inclusive impedindo muitos serviços aí em cidades em que tem transporte ferroviário, também os transportes de trem, enfim. Mas isso aí está levando a que se tenha, no momento dos roubos de cabos e de fios, que algumas dessas peças, especialmente fios, acabem ficando expostos, né, pendurados nos postes. Como não se sabe se aquele fio é energizado ou não, então a população tem que tomar cuidado e desviar daquilo ali, não dá para arriscar. Porque já se tem notícias de acidentes graves, inclusive com morte, no momento que as pessoas acharam que aquilo era um fio que não tinha maiores problemas. Vejam a que ponto nós chegamos. Mas isso, enquanto, né, não se toma uma medida mais definitiva, e não é com comissão, não é com isso ou com aquilo, é medida efetiva, né, de punir essas empresas que vão acumulando, né, uma em cima da outra, fios, alguns que já não têm mais utilidade e que mesmo assim não sofrem nenhum tipo de punição. A legislação, ela tem que ser cumprida. Mas para nós, né, comuns mortais, aí temos que nos cuidar para ainda, além disso, além de termos um visual que não é dos melhores, ainda corrermos risco de termos um acidente. Boa tarde. Obrigado, Francisco, pelos esclarecimentos e dicas, né? Trazendo exemplos de cidades aqui da região, ou ao menos de cidades gaúchas, que estão fazendo algum processo no sentido de reduzir esses emaranhados de fios que acabam com a beleza, né? Com boas fotos que podem ser feitas, às vezes ali da fachada de um prédio histórico, de um conjunto arquitetônico. Realmente é algo que precisa servir de referência e ter medidas concretas aqui no município de Cachoeira do Sul. Gente, hoje é Dia do Irmão, isso mesmo. Daqui a pouquinho a Helena Caetano vai estar ao vivo com a gente, trazendo histórias, conversando com dois irmãos e contando aí peripécias de infância. E você, tem irmão? Tem um número maior de irmãos aí na família? Conta pra gente, manda sua mensagem no WhatsApp que já já a gente vai ver aqui os recadinhos. Está na tela o WhatsApp 51997697129. Estou esperando pelo seu recado. Vamos falar agora um pouquinho sobre agropecuária. A crise na pecuária leiteira aqui no Rio Grande do Sul preocupa e foi assunto na Expo Inter, lá em Esteio. O setor sofre com os custos de produção e o baixo preço pago pela indústria. O governo federal anunciou medidas para estimular a cadeia produtiva, mas os pecuaristas dizem que os recursos são insuficientes. No centro do pavilhão do gado leiteiro na Expo Inter, uma faixa preta de protesto alerta. Estão matando os produtores de leite. Será difícil recuperar o setor. A cada 10 produtores leiteiros gaúchos, 7 deixaram a atividade nos últimos 10 anos. O número total de produtores caiu de 100 mil para 30 mil, segundo dados da Emater e da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. O preço do leite é uma das principais dificuldades apontadas pelos produtores. Muitos dizem operar no prejuízo, porque os custos superam o valor pago por litro na indústria. Gelson tem uma propriedade em Catuípe, no noroeste gaúcho, e diz que ainda mantém uma pequena margem de lucro, mas está preocupado. Os últimos 4 meses, cada mês tem uma queda. Vem caindo, vem caindo, vem caindo. E a região que a gente produz sofreu 2 anos com a estiagem, né? Então, isso aumentou os custos de produção. Tu não consegue produzir tudo na propriedade, então o custo está se tornando cada dia maior e o preço baixando. Então não fecha a conta. A
Gadolando, a Associação dos Criadores de Gado Holandês, avalia que o principal problema é a importação de leite mais barato vindo do Mercosul, principalmente do Uruguai e da Argentina. O diretor financeiro reclama do que chama de livre comércio parcial do bloco, porque não garante aos produtores as mesmas condições de competição. O custo Brasil, que é inigualável, tudo aqui é sobretaxado, os nossos insumos são extremamente altos, o custo deles. O leite está vindo competir com o nosso e nós não temos condições de taxar ele por regras estabelecidas, mas nós também gostaríamos de trazer para cá, por exemplo, nas mesmas condições, os insumos que tem lá, que estão, graças à moeda deles, eles também chegariam para nós a um valor muito menor. Mas isso não é possível, isso não está permitido. No início do mês, o governo federal anunciou medidas para apoiar e fortalecer o setor leiteiro, como o aumento do imposto na importação de alguns produtos lácteos e a liberação de recursos da Companhia Nacional de Abastecimento. 100 milhões de reais devem ser destinados pela Conab para a compra de leite em pó de agricultores familiares e outros 100 milhões estão em análise pelo Ministério do Planejamento. Em breve, nos próximos dias, nós vamos lançar então o chamado para o credenciamento, onde a gente vai começar a receber as ofertas. Quem tem o leite em pó para oferecer, obviamente a gente permite que pode ser contratado esse serviço de uma cooperativa familiar com uma indústria para fazer, enfim, o processamento. A gente compra o produto leite em pó das cooperativas, associações da agricultura familiar, faz o pagamento e esse produto também tem uma outra finalidade muito importante que entra na rede de assistência social. O anúncio não contentou o setor. São irrelevantes, totalmente irrelevantes. Foi um movimento, ao nosso entender, do governo para dizer fizemos alguma coisa, quando de fato isso atuou sobre 6 ou 7% dos produtos que entram no Brasil. A Conab também diz que investiga denúncias de adulteração do leite. Estamos acompanhando denúncias que estão chegando também ao Ministério da Agricultura, como por exemplo a reidratação do leite, que é uma prática que não é permitida, ou seja, trazer o leite em pó é permitido, mas não pode dissolvê-lo aqui, porque tu renova a data de validade e compete com os nossos produtores de uma forma desleal. Então, práticas que têm chegado ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, nós estamos acompanhando com muita atenção. Nós queremos saber se esse leite que está vindo, que é muito acima do que eles produzem, estava estocado há tanto tempo lá? E se estava estocado, em que condições de validade ele chegou? E quando ele está sendo reidratado aqui, que é outra coisa que nós questionamos, ele está recebendo que data de validade? O governo do estado acompanha a crise e diz que está atento às medidas. Nós estamos buscando, junto ao governo federal, interagir sobre o tema. Precisamos que o governo federal também auxilie, especialmente com relação à política de importação do leite, que tem desequilibrado a nossa cadeia interna, e estamos dentro do governo do estado buscando novas alternativas para absorver o produto que está sendo hoje excedente aqui no estado. Gente, e hoje o diesel ficou mais caro em todo o país. É que parte da cobrança dos impostos federais voltou e está sendo recolhido 10 centavos a mais no litro do diesel via PIS/COFINS, segundo projeção da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Reajustes no preço do diesel costumam vir acompanhados de um sinal de alerta, porque o combustível abastece um dos principais modais de transporte do país, repercutindo em uma série de produtos, desde a fabricação até a gôndola do supermercado. Isso também gera preocupação em relação a eventuais impactos na inflação. E agora, gente amiga, vamos ver recados da nossa audiência. Você de casa faz o Telejornal NT Sul com a gente todos os dias e gostamos demais de ter aqui a sua opinião, a sua informação. Você pode ser aí um repórter colaborativo do NT Sul. Mande seu áudio, conte o que acontece onde você está. O WhatsApp é o 51997697129 e as nossas lives também estão inteiramente à sua disposição. Bora pra tela ver mensagens que estão chegando. A Simone Lange está participando. Tenho aqui uma foto do meu filho, Eliseu, ao lado de um dos canteiros da cidade. Parabéns aos empresários pela iniciativa de cuidar das floreiras para embelezar a cidade. Muito bom, Simone. Obrigado pela foto. Um abraço aí também ao Eliseu. São as floreiras, né, que começam a receber flores aqui em Cachoeira do Sul, embelezando um pouco mais a nossa querida Cachoeira do Sul.
Olha aqui, ó, a Camila está participando com a gente. Ter um irmão é ter um amigo para a vida toda. Obrigado, Camila, pela participação. Hoje é Dia do Irmão. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Lena Caetano vai entrar ao vivo aqui contando histórias de dois irmãos, contando aí as peripécias da infância. Quem mais? Daniela Monteiro está com a gente. Manos, João Henrique Goulart e Isadora. Um abraço aí, o João Henrique e também a Isadora. Obrigado, Daniela, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, você pode seguir participando e a gente vai ver as mensagens já também do nosso Facebook e do canal do YouTube. Intervalo agora e na volta, Lena Caetano participa ao vivo com um casal de irmãos que tem histórias engraçadas para contar pra gente. Eles têm quase 14 anos de diferença. Hoje eles se dão bem, mas a infância foi difícil, especialmente para o mano mais velho. Hoje está acontecendo a terceira edição do projeto Profissionais do Amanhã, em Cachoeira do Sul. Mais de 100 estudantes do ensino médio vão acompanhar a rotina de trabalho das profissões desejadas. É o momento de descobrir, na prática, se a escolha está certa. Tem ainda a previsão do tempo para o feriado. Intervalo rápido, nós voltamos já. NT Sul já de volta ao vivo e hoje é Dia do Irmão. A data não é reconhecida oficialmente, mas foi adotada no Brasil e em vários países como uma forma de celebrar as boas relações familiares e de amizades especiais que a vida também nos dá. A Lena Caetano está chegando agora para nos apresentar, para contar um pouquinho da relação entre dois irmãos, com quase 14 anos de diferença e também com personalidades bem marcantes, personalidades bem diferentes. Lena Caetano, boa tarde, tudo bem? Oi, Daniel, boa tarde a ti, boa tarde, amigos de casa. Sim, eu estou aqui na Praça José Bonifácio com dois convidados especiais, o Juninho Freitas e também a Júlia Freitas. Quem me conhece sabe que eu conheço esses dois, né? Fazem parte da família e até por isso eu os conheço desde pequenininho, sei de muitas histórias dessa dupla de irmãos e sei também que eles ilustram muito bem a data de hoje. Eles já participaram outras vezes aqui com a gente no NT Sul, são conhecidos de alguns dos nossos telespectadores, porque em algumas reportagens o Juninho já fez parte, a Júlia também, a gente acompanhou ela desde pequenininha, quando começou na escola. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois irmãos. Até porque, Daniel, hoje, Dia do Irmão, muita gente celebra os irmãos de sangue, mas é o dia também daqueles irmãos do coração, irmãos da vida, né? Aquelas pessoas que a gente encontra no decorrer do caminho e que acabam se tornando irmãos efetivos. Eu vou chamar agora um VT sobre o Juninho, sobre a Júlia, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre eles, resgatar, relembrar um pouquinho da participação deles com a gente aqui no NT Sul. Agora, já com 5 anos de idade, Júlia surpreende quando pergunto o que espera deste primeiro dia de aula. Que esteja muito bom e eu não esteja muito agitada. Pois é, a Júlia ainda não sabe, né? Mas essa expressão dela foi adotada aqui pelo pessoal da nossa redação e, olha, é muito utilizada, virou meme aqui na redação do NT Sul. Bom, Lena, vendo aí essas imagens, já que já tem algum tempo, né? E conhecendo aí a diferença de personalidade entre os irmãos, conta pra gente. A Julinha era muito agitada e também tinha briga entre irmãos, conte tudo pra gente. Olha, eu vou repassar essa pergunta para os dois aqui, principalmente para o Juninho, porque o Daniel pergunta lá no estúdio, a Júlia e o Juninho, se a Júlia era muito agitada realmente quando criança e se a Júlia ou vocês dois tinham muitas divergências. Eu vou começar pelo Juninho aqui, que deve ter a memória mais fresca, que deve ter vivenciado mais esse período, né? Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Helena. Boa tarde, pessoal da TV aí. Realmente, a Júlia, quando recém-nascida e em alguns primeiros anos de vida, era uma criança um pouquinho agitada, como ela mesma falou, até entrar no colégio. E tínhamos sim na verdade por parte dela, né, pela diferença de idade, que são 14 anos, eu acredito que ela sentia um pouco de ciúmes, ou daqui a pouco algumas situações que para ela fugiam um pouco da realidade que ela sentia no momento, né? Mas isso aí, com o decorrer do tempo, ela foi se acalmando e
e se tornando mais carinhosa. Júlia, boa tarde pro pessoal de casa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tu tem lembrança, Júlia, desse tempo? Claro, tu era muito pequenininha, né? Mas que sentimento tu tinha? Tu vendo as fotos e imagens daquele tempo, o que te passa pela cabeça? Bom, eu lembro que eu tinha bastante ciúmes dele, também pela diferença da idade. E quando a gente ia assistir TV, que ele queria assistir as coisas dele, que era o tempo dele, né? E eu sentia muitos ciúmes, que eu falava, não, sai da minha TV, que a TV é minha. Possessiva? Muito possessiva. Aí, ao longo do tempo, fui amadurecendo e, como ele disse, me tornando mais carinhosa. Me tornando mais carinhosa, confere, Juninho? Deixou de ser agitada para carinhosa. E verdade, é uma história que a mãe conta, que quando ele demorava um pouquinho para atender às vontades dela, ela se dirigia lentamente à parede e grudava a cabeça na parede, era isso? Batia a cabeça na parede ou então vinha e me dava uma mordida. Júlia! Eu não me lembro disso, não lembro e não fiz. A gente vê imagens aí, uma montagem que a gente fez aí, de fotos da Júlia bebezinha, o Juninho assim, ó, todo faceiro ali com a maninha no colo. Era admiração, era paixão, né, Ninho? Eu adorava nossas férias, quando a gente ia pra praia, o momento que eu ficava com ela, que eu sempre quis ter um irmão, uma irmã, desde pequena eu pedia, e demorou, mas veio. Então eu aproveitei bastante os primeiros anos de vida dela, até por eu não ter tantos compromissos na época, né? Então eu conseguia dar mais atenção. E acredito que os primeiros anos de vida dela a gente conseguiu aproveitar bastante, bem próximos assim. Eu pedi para o Juninho selecionar algumas fotos do... Não, aqui eu só vou complicar o pessoal da produção lá. Vou começar pela Júlia aqui. Eu pedi para a Júlia enviar para a gente algumas fotos que fossem representativas, significativas, fotos dela e do Mano. Por que tu escolheu essas fotos, Júlia, que o pessoal está vendo em casa? Bom, essas fotos eu escolhi porque elas têm alguma lembrança especial no meu coração. E a primeira foto que é de um jogo dele, que ele e o time dele ganharam o campeonato. E no primeiro gol que ele fez nessa partida, eu me emocionei muito, 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 porque eu sabia que era uma coisa muito especial para ele. Aí quando ele saiu da quadra, eu fui correndo abraçar ele e foi registrada essa foto, nós dois abraçados chorando. Isso esquenta meu coração de lembrar disso. Ela se emociona. Eu vi uma foto em comum entre vocês dois, o Juninho também mandou as fotos, uma seleção de 5 fotos com momentos especiais teu e da Júlia. Tu já mencionou a questão de mais tempo junto com ela e tudo mais, mas tem uma foto comum também que os dois mandaram, a foto da praia, tu andando com ela na praia, os dois de costas, tu segurando a mãozinha dela. Aquela foto ali é bem bonita, né? Que é um momento que a gente não estava preparado para a foto, mas acho que foi a mãe que tirou. Que demonstra bem o que a gente era quando eu era menor também, não que agora não seja, mas eu tenho os meus compromissos, ela tem os dela, querendo ou não a gente não tem o mesmo tempo livre juntos, né? E aquela foto ali retrata bem isso, a nossa parceria, a nossa união, quando tinha esse tempo mais junto. E a gente na praia, se divertindo com a família, tudo, a gente sempre foi bem parceiro e curtia junto. Júlia, como é que é hoje vocês dois? Tu com 13 anos, o Juninho com 27 anos. A diferença persiste, é claro, mas vocês estão no outro padrão, no outro nível, né, de existência. Como é que é a relação dos manos hoje? Bom, ele com as atividades dele, trabalho, futebol, e eu com as minhas, de estudo e dança. A gente sempre que possível tá um apoiando o outro, ele me vendo dançar, eu indo ver ele jogar, e a gente tá sempre se apoiando. Essa é a nossa união que eu acho muito bonita. Isso também é outro aspecto. Eles têm interesses diferentes. O Juninho é profissional de educação física, né? É jogador também de futsal de São José, né? E de outros times também, porque ele não para nunca. A Júlia integra um grupo de dança do CTG Os Gaudérios, também estuda, quer ser doutora, quer ser médica. Então são interesses bem diferentes, mas em tudo, em todos os momentos, vocês acabam se apoiando, né? Porque ela vai no futebol, tu vai na dança, assistir, prestigiar, essa relação permanece. É isso, como tu falaste, a nossa diferença, os compromissos, as atividades são diferentes, mas a gente sabe que sempre possível a gente estar junto, eu vou, ela vai, mas mesmo quando a gente não está um presente junto com o outro, a gente sabe que o sentimento é de apoio, de torcida, enfim, de saber que a pessoa está junto com a gente ali, mesmo não assistindo ou não estando presente, a gente tem esse sentimento de parceria. E tu, Júlia, como é que tu vê isso?
Eu vejo isso bem como ele falou, de parceria mesmo, porque é sempre a gente se apoiando. A gente conversa bastante em casa sobre o nosso apoio e é isso, é o que ele falou. Então, é isso, nós vamos ter que encerrar. Dá um abraço na mana aí. Agora, aí, coisa linda. Vamos encerrar com essa imagem legal aí do Juninho e da Júlia. É sinceridade, elas não estão brigando não, viu? Eles se dão bem, são manos que se amam realmente. É aquilo que a gente disse, muito amor envolvido. Daniel, meu irmão de coração, meu irmão da vida, um abração para ti, para todos os irmãos que nos acompanham. Boa tarde a todos e a gente se vê. Obrigado, Lena. Lena Caetano falando ao vivo com a gente aí sobre Dia dos Irmãos, Dia do Irmão, né? Falando com o Juninho e com a Júlia diretamente aqui do centro de Cachoeira do Sul. E você, tem irmãos? Quer fazer uma homenagem, contar uma história, resgatar aí uma história curiosa da infância, quem sabe, algo que você vivenciou? Corre aí, manda uma foto, faça sua homenagem no nosso WhatsApp 51997697129. Gente, hoje o dia amanheceu ensolarado, amanheceu frio aqui em Cachoeira do Sul. A temperatura mínima registrada foi de 7 graus. Amanhã deve voltar a chover. Confira agora os detalhes na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com sol, com algum friozinho pela manhã, temperatura mínima 7 graus e máxima 15. Quarta-feira deve voltar a chover da tarde para a noite em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 7 graus e máxima 19. Quinta-feira, a tendência, conforme as centrais de meteorologia, é de muita chuva novamente. Temperatura mínima 14 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Depois das chuvas intensas e dos temporais provocarem estragos em municípios do Rio Grande do Sul, especialmente ontem, o tempo volta a ficar firme em parte do território gaúcho hoje. Como a gente vê nessas imagens, tem uma cobertura de nuvens, especialmente sobre a metade norte gaúcha, e alguns pontos ainda tem pancadas de chuva. Então o céu deve ficar nublado ou parcialmente nublado em áreas como a região metropolitana, o norte, o litoral norte e a serra. Já nas demais regiões, o sol entre nuvens vai prevalecer ao longo de todo o dia. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, 16. Na região central, em Santa Maria, 15 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, também 15. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 14 graus. E nós vamos ver agora mensagens da nossa audiência, tem muitas homenagens em função do Dia do Irmão. A Suelen está mandando aqui abraços para as irmãs dela, a Larice, Valesca e o mano Alisson. Obrigado, Suelen, grande abraço para todos vocês. A Juliana Santos está dizendo aqui no nosso canal do YouTube, lindeza está a Juju. Obrigado, Juliana, pela participação. Um ótimo dia aí para ti. Meu amigo Edilson Meirelles também mandando abraço para todos os seus irmãos. Vamos agora aqui para a nossa telinha. Mensagens do nosso WhatsApp, a Marlene Fortes. Feliz dia para meus irmãos da família Loreto. Esta foto dos 60 anos da caçula, Marlete. Éramos 16, 4 já faleceram. Sentimos muitas saudades. Ficam as lembranças, né, Marlene? Obrigado por compartilhar a foto. Um grande abraço para vocês. Quem mais? A Nádia também está participando aqui. Obrigado a Deus por fazer parte desta família. Feliz Dia dos Irmãos. Amo vocês, diz aqui a Nádia. Manda aí a foto com o pessoal reunido. Muitos sorrisos nesta foto. Obrigado, Nádia, pela participação. Quem também participa é a Cris Cunha Barros. Feliz Dia do Irmão, Lidiane e Eduardo. Obrigado, Cris. Abraço para ti, para Lidiane e também para o Eduardo. Daqui a pouquinho tem mais participações por aqui. A Prefeitura de Cachoeira do Sul apresentou hoje de manhã detalhes do edital da licitação do transporte coletivo urbano, publicado ontem em coletiva. Informações complementares sobre as exigências impostas na concorrência pública foram detalhadas pelos técnicos da administração municipal, secretários e representantes da matricial. Que embora possa parecer para a sociedade de Cachoeira que esse foi um trabalho demorado, esse tempo, na verdade, foi necessário para que nós tivéssemos segurança, em vista até do histórico de Cachoeira do Sul, de que todas as tentativas anteriores, dos governos anteriores, em lançar um edital para a licitação desse serviço na nossa cidade, foram alvo de impugnações e acabaram sendo sobrestados ou suspensos pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal de Contas. Então, o objetivo maior era conferir um processo com segurança para a sociedade.
Talvez isso não agrade a muitas pessoas. Eu, particularmente, como cidadão de Cachoeira, nós conseguimos notar que muitas pessoas ficam felizes, outras tantas pessoas, por todo o histórico, duvidam, às vezes, da lisura do procedimento, mas posso garantir, né, enquanto procurador-geral do município, que esse foi um procedimento que transcorreu com a máxima lisura, máxima transparência e com um corpo técnico que trabalhou junto com a empresa matricial, que tem conhecimento a respeito desse assunto, um amplo conhecimento técnico a respeito do assunto e que será capaz de dar continuidade até a finalização desse processo licitatório com todas as respostas a eventuais questionamentos, né, decisões em eventuais questões administrativas que possam vir a ser apresentadas por quem quer que seja que participe dessa licitação. E esse é um edital que inaugura a fase externa do processo licitatório. A fase interna, ela teve início lá em 2021, com os técnicos da administração, com os técnicos da Secretaria de Obras, com os procuradores que antecederam o CADER, o Dr. Hélio, o Dr. Robinson. E foi essa a tônica da coletiva convocada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para apresentar o detalhamento do edital de concorrência pública do transporte coletivo urbano da cidade. Detalhar o trabalho realizado ao longo destes 2 anos e meio em que foi elaborado o edital de concorrência e exigências que constam no processo. As empresas interessadas devem apresentar suas propostas no dia 9 de outubro. Vence a concorrência quem ofertar menor preço de tarifa. O valor máximo é de R$ 6,88. Chefe do setor de licitações, Aline Freitas, destaca o aval do Tribunal de Contas ao edital publicado, o que resguarda o município sobre procedimentos adotados desta vez, diminuindo os riscos de impugnação registrados em processos anteriores. Com esse ok, nos proporciona para o município uma maior segurança para a publicação do edital, né? Então, eu acho que com isso, e eu acho que é importante frisar também para a população cachoeirense as melhorias. Usar ar-condicionado também, em 5 anos, 100% da frota. Isso são as melhorias, porque o pessoal, a população comenta muito da questão tarifária, né? Realmente, é alto o custo? É alto, mas para proporcionar um serviço de qualidade para a população e para que o município possa fiscalizar arduamente o serviço prestado, a concessão prestada para os cachoeirenses, é preciso que a gente tenha um contrato vigorando, que é um fato histórico se nós conquistarmos isso, porque o município faz muito tempo que tem o serviço, mas não de forma regular, né? O setor de trânsito, né, principalmente, é o setor que recebe a grande parte das reclamações referente à assiduidade de horários, itinerários. Então, a gente se preocupou em pedir que a matricial elaborasse um projeto operacional que atendesse principalmente com mais assiduidade, porque a questão do tempo de espera na parada é um fator bem preocupante e é onde a gente tem um número maior de reclamações. Por isso, a gente pediu uma forma de que a Prefeitura pudesse fiscalizar melhor o serviço. Eles nos sugeriram no projeto operacional que fosse feito o sistema de gestão eletrônica. A gente vai ter um aplicativo que o cidadão pode baixar para saber quanto tempo vai demorar o ônibus para chegar na parada dele, isso tudo em tempo real. Então, esse eu acredito que é um serviço primordial, porque as pessoas não podem mais perder tempo esperando 30, 40 minutos, daqui a pouco o ônibus quebra, e a grande parte das reclamações é nesse sentido. O sistema de GPS permitirá não somente a fiscalização em tempo real de itinerários dos coletivos, eventuais problemas mecânicos ou atrasos, mas também a oferta de um aplicativo aos usuários que garante esse mesmo acompanhamento. Logo, o usuário terá um cronograma sobre os horários das linhas, previsão de chegada ao destino e eventuais atrasos. Sobre a operação de linhas na cidade, a opção foi pelo sistema otimizado, com 12 linhas, 12 itinerários que compreendem cerca de 350 viagens em dias úteis. A ideia é que essas linhas elas sejam agora uma referência para início da operação, mas que podem ser adequadas, né, conforme as demandas, claro,
desde que isso esteja dentro das regras propostas tanto no edital quanto no contrato, para não onerar nenhuma das partes. O conforto do usuário, saber quando está chegando o ônibus, que horas que vai chegar, onde que ele vai passar, qual linha que ele pode pegar. A ideia é que isso também incentive cada vez mais o uso do transporte coletivo pela facilidade, né? Porque às vezes hoje tu vai para a parada, tu não sabe quando o ônibus vem, não sabe que ônibus tu tem que pegar. Então, a ideia da construção desse projeto é a gente trazer um sistema melhor, com mais informação ao usuário, que facilite o uso do transporte coletivo. O alto custo da passagem também é uma preocupação do Executivo, que trabalha com a expectativa de subsidiar os custos. Nós estudarmos dentro do orçamento do município a possibilidade de concessão de subsídio. Se nós formos em municípios vizinhos, aqui exemplo, acho que Santa Maria, Santa Cruz, né? Esses municípios hoje, o Poder Executivo já fornece subsídio para a tarifa do transporte público. O escritor e palestrante Sérgio Almeida, em parceria com a Ubra e a Cassisc, promovem hoje a 3ª edição do projeto Profissionais do Amanhã. A iniciativa consiste na troca de experiências de capacitados que estão no mercado de trabalho com estudantes que desejam essa profissão. A edição desse ano é a maior em número de participantes. Isso mesmo, Daniel, a gente fala sobre essa iniciativa que, ao longo dos anos, vai se consolidando aqui em Cachoeira do Sul. A gente está falando sobre os profissionais do amanhã. O que se resume isso? Uma iniciativa do Sérgio Almeida, cachoeirense, que se faz presente aqui no município, idealizou esse projeto já na sua 3ª edição, que é uma troca de experiências entre profissionais que já estão no mercado e estudantes que estão no ensino médio. Ao meu lado, então, está o Sérgio Almeida, que idealizou esse projeto. Sérgio, hoje o início dessas atividades, dessas trocas entre estudantes e profissionais. Resume um pouco de mais uma edição dos Profissionais do Amanhã. Na verdade, hoje nós estamos com 109 alunos participando do PDA nesse único dia, né? Nós temos um período pela manhã, 30% dos alunos já estão com os anfitriões pela parte da manhã e o restante dos alunos a parte da tarde, que a maioria dos alunos estão a parte da tarde, né? E tivemos 41 na primeira edição em 2021, 50 na segunda edição e agora a gente quer ultrapassar a marca de 100. Devido às chuvas, né, Bernardo, alguns alunos não puderam se locomover até Cachoeira do Sul, moram no interior, mas eu espero que ao final do dia a gente possa comemorar aí a marca de mais de 100 alunos participando do PDA esse ano. Sérgio, como se resume essa conversa? A gente até vai apresentar depois um exemplo aqui, mas esses estudantes se deslocam até as empresas, até os profissionais, e a partir daí acontece uma apresentação do que é a profissão de fato. É um test drive, né? Ele assiste, o jovem ou a jovem assiste o profissional na sua rotina de trabalho. A gente pode citar alguns exemplos, odontologia, que esse ano tem, né? Eles vão assistir, então, o profissional fazendo o seu trabalho ali, colocando a mão na massa, né? Na veterinária, que a maioria escolhe direito ou veterinária, na veterinária eles assistem até o Dr. Edson Salomão fazendo uma cirurgia em algum pet, né? Tá certo. E ao meu lado está a profissional Karina, também a estudante Isabelle, que estão falando sobre a profissão de zootecnia. A Karina, que é a orientadora da Isabelle e está trocando essa experiência. Karina, resume um pouco dessa oportunidade de poder passar a tua vivência para a Isabelle, que hoje te acompanha. Olá, bom dia. Sim, a Isabelle tinha curiosidade de conhecer a profissão de zootecnista. E ela até já participou lá na escola, eu sou zootecnista e também sou professora do curso técnico em agropecuária. Ela já teve a oportunidade de conhecer a escola e de participar, conhecer os setores, as atividades, né, Isabelle? Explicando para ela também mais qual é o mercado de atuação do zootecnista, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos dentro da profissão, que eu acho bem importante também destacar, né? E também conhecer um pouco a diferença, por exemplo, qual é a diferença de ser zootecnista, de ser veterinário, de ser agrônomo. E eu comentei com ela que a zootecnia trabalha muito a parte de produção animal, da criação, do bem-estar, da nutrição, né, da parte de reprodução, diferente da veterinária, que também trabalha isso, mas trabalha a parte clínica, né, a parte médica, que o zootecnista não trabalha essa área. Bom, a Isabelle é estudante que está fazendo essa prática aqui na Sala da Cassisc. Como despertou o teu interesse pela zootecnia? Como é que você deslumbra essa profissão e essas primeiras horas de conhecimento dessa profissão tão importante?
Eu despertei o meu interesse pela zootecnia porque eu gosto muito de lidar com cavalo, vaca, né? Eu sou apaixonada por isso. E eu gosto também bastante da área de medicina veterinária de grande porte. Só que eu conheci também a zootecnia e queria me aprofundar mais. Tanto que eu fui para o técnico, né? Eu fiquei um pouco lá e adorei, fiquei apaixonada pela matéria e decidi que eu vou fazer a faculdade depois de zootecnia. E daí surgiu essa chance, né? Hoje, e eu coloquei ali a zootecnia para ter experiência com um profissional, né? Que bacana. Então, Daniel, a gente trocando essas experiências juntamente com a Karina, a Isabelle e também o Sérgio Almeida sobre a iniciativa O Profissional do Amanhã, que acontece nesta semana aqui em Cachoeira do Sul, especificamente no dia de hoje, esses profissionais tendo essa troca com os estudantes sobre as profissões que podem ser escolhidas pela futura geração aqui de Cachoeira do Sul, nesse bate-papo, nessa iniciativa feita pelo Sérgio Almeida, tá certo? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E a gente, à tarde, aqui na TV, também recebe 2 futuras jornalistas e a gente conta para você de casa amanhã. Vamos para a tela, mensagens da nossa audiência, o pessoal falando sobre o Dia dos Irmãos, a Sinara participando, somos 5. Um abraço para todos os irmãos. Obrigado, Sinara. Obrigado pela foto. O Alismar Rocha também está participando com a gente aqui. Parabéns, meu irmão. Manda foto aqui no NT Sul. Obrigado, Alismar. Quem mais? A Tayana também está interagindo com a gente. Minhas vidas, ela ama muito este irmão. São uns grudes. Feliz Dia do Irmão para eles. Obrigado, Tayana, pela participação e pela foto. A Sabrina está interagindo com a gente. Eu e meu irmão temos 13 anos de diferença. Amo muito ele. Sempre pedi para os meus pais me darem um irmão. E o pedido foi atendido, né, Sabrina? Obrigado aí pela foto também. Grande abraço para vocês. Quem mais? A Tatiane está interagindo com a gente. Feliz Dia dos Irmãos para os meus, Nicole, Matheus e Matias. Olha só que turminha bonita. Obrigado, Tatiane, pela participação. Renata Meinhard, feliz Dia dos Irmãos. Bernardo e João Lucas. Grande abraço aí para os maninhos. Obrigado, Renata. O Edson Carvalho também está interagindo aqui. Um feliz Dia do Irmão para todos, em especial para o meu irmão Carlos Carvalho, que estava de aniversário ontem. Então, parabéns aí para o Carlos, né? Homenagem dupla do Edson aqui na telinha da Novo Tempo. Tem mais recadinhos aqui. A Clésia Severo também com a gente. Na foto, os 4 que restam, de 8 irmãos. Amor incondicional. Obrigado, Clésia, por compartilhar esta bela foto. E grande abraço para os teus irmãos também. A Gleice Kelly participando com a gente de Brasília, Distrito Federal. Meus irmãos, pai, mãe e minha sobrinha também. Família toda junta aí, né? Pessoal reunido. Obrigado pela participação, Gleice Kelly. Tem ainda mais um recadinho aqui. A Débora, feliz Dia dos Irmãos aos meus filhotes e feliz aniversário ao meu filho João Miguel, que hoje completa 15 anos. Então também aí parabéns ao João Miguel por essa data especial. E olha, muito obrigado a você de casa que interagiu, mandou seu recadinho. A gente recebeu também várias outras mensagens sobre outras temáticas e algumas delas a gente resgata para a edição de amanhã aqui do Telejornal, tá bom? E já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Amanhã a gente tem encontro marcado, é ao meio-dia. Ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!